as novas aplicações da investigação fundamental. Ele falava de novos tratamentos, novas fontes de energia mais eficientes, novos materiais de construção, novo tipo de culturas agrícolas mais resistentes à seca ou às temperaturas elevadas. E ele falava de novo que a investigação fundamental no efeito fotoelétrico que está na origem dos painéis solares, a investigação fundamental em física que está na origem dos CAT scans, e o exemplo clássico que os satélites atualmente de facto utilizam princípios associados nós compreendemos a forma do seu funcionamento devido ao facto de nós conseguimos compreender as equações da relatividade geral que o Einstein propôs mais de 100 anos atrás. Isto são os exemplos da física, das ciências ditas mais duras. O presidente do MIT, o Charles Vest, quando em setembro de 2003 começou o boom do biotech em Boston, chamou precisamente a atenção para isto, e ele dizia que, de facto, a investigação nas ciências fundamentais é que permite criar um conjunto de valores que tem impacto não só na forma como nós compreendemos a vida, na forma como nós melhoramos os nossos cuidados de saúde e na forma como criamos empregos e melhoramos a nossa economia. Portanto, são estas dimensões todas que eu penso que iremos discutir hoje. Há outra dimensão que o Presidente do MIT também no seu inaugural address em maio de 91 também levantou, que é o papel cada vez mais importante que a ciência fundamental e a investigação fundamental têm como um verdadeiro fórum para a cooperação internacional, que é algo que nós muitas vezes negligenciamos, mas que de facto tem também um papel muito importante nestes tempos conturbados em que vivemos e que pode ter um impacto muito grande. Portanto, para nos falar de muitos destes temas, nós temos hoje Bruno Silva Santos, que é professor associado com a agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é vice-diretor do IMM, trabalha na área da oncoimunologia, portanto tem uma equipa no IMM, preside desde 2013 ao Conselho Científico da empresa de biotecnologia Linfact, que se especializa no desenvolvimento de estratégias imunoterapêuticas para o cancro. Recebeu vários prémios, o prémio Pfizer em investigação clínica em 2009, foi nomeado membro da Academy of Tumor Immunology em 2011. É doutorado pela UCL, portanto, University College de Londres, trabalhou no Cancer Research UK e no King's College e foi eleito Young Researcher of the Year em 2005, galardoado pela EMBO com uma Installation Grant em 2006, Young Investigator da EMBO, e em 2010 recebeu uma Starting Grant e mais recentemente uma Consolidator Grant do European Research Council. E temos o Rodrigo Rodrigues, que é professor catedrático do IST desde 2015. Anteriormente foi professor associado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, liderou o grupo de sistemas fiáveis do Max Planck Institute for Software Systems e antes tinha sido professor auxiliar no técnico. É doutorado pelo MIT em 2005, trabalhou no Computer Science and Artificial Intelligence Lab do MIT, também foi Master of Science pelo MIT, licenciatura do IST, vários prémios e distinções, entre os quais o melhor artigo na conferência mais prestigiada na área de sistemas computacionais, o Symposium on Operating System Principles, e um prémio de reconhecimento especial do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Informática do MIT e a primeira grant do European Research Council na área da informática em Portugal em 2012. Portanto, com certeza que temos aqui duas das nossas estrelas da universidade para nos falar aqui da investigação fundamental. Eu agora gostava de dar a palavra ao Bruno para iniciarmos então esta sessão. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também ao Rogério Gaspar, que não pode estar aqui hoje, mas que fez o amável convite. E, essencialmente, é bom que isto fique gravado, porque creio que esta audiência não carecerá de muita necessidade de convencê-la da importância da investigação básica ou fundamental, mas a sociedade como um todo claramente necessita que isto seja explícito e justificar o investimento que o Estado deve fazer neste tipo de investigação. Eu vou falar do meu exemplo, foi isso que me foi pedido, de alguma forma dizer como é que a minha investigação fundamental
tem implicações societais e como é que isso justifica, creio eu, o investimento que é feito nela. Mas gostava de começar, e o Luís já introduziu muito bem o tema, e obviamente eu acho que entre académicos o tema é muito quase estéril, porque nós já sabemos que a conclusão é óbvia, a investigação fundamental é exatamente o início desta pipeline, sem a qual não existe pipeline, portanto só há ideias via investigação fundamental. Sem investigação fundamental temos uma pipeline inútil, basicamente. Nós não podemos, para todos os desafios societais que temos hoje em dia, não podemos assumir que a investigação fundamental já foi feita e que se vai traduzir no produto final que vai curar o cancro, que vai curar a esclerose múltipla, no caso das ciências da vida, mais fácil falar desses exemplos, vai curar a diabetes. Por alguma razão não temos cura e por isso as ideias e o que sabemos pode não ser suficiente. Portanto, está fora de questão pensarmos que é apenas uma translação, ou tradução ou aplicação do conhecimento que temos que vai resolver os problemas que ainda hoje subsistem. E isto assente, portanto, o que resta aceitar, por outro lado, é que a sociedade não vê isto desta forma. A sociedade vê, devido, obviamente, a uma restrição orçamental, uma necessidade de prioritizar a investigação e aquilo em que investe, e esta noção de benefício expectável torna-se realmente a noção que nós temos de discutir. Isto cria um grande problema, que é como é que prevemos, por um lado, e como é que medimos o impacto social da investigação. E, para mim, o mais difícil é definir a palavra utilidade da investigação. Porque realmente tudo se resume a isto. Hoje em dia é quão útil é o conhecimento que é gerado por esta investigação. E, na minha opinião, e na opinião que muitos de vós partilharão, tenho a certeza, isto criou o maior erro em termos conceptuais, que é esta noção que a investigação útil é a investigação aplicada. E, para contrariar isto, falarei da minha própria investigação, mas antes disso gostava de dizer que isto não é um tema novo e começou a ser muito debatido no final dos anos 90, quando começou pela primeira vez a ter-se uma noção que haveria restrições do dinheiro. A Guerra Fria tinha gerado um enorme investimento em investigação do mais fundamental possível, que depois tinha sido muito bem aplicada para chegarmos à Lua e a outros sítios. Por outro lado, nos anos 90 começam algumas restrições e alguma necessidade realmente de prioritizar, e que levaram depois, com a crise financeira 10 anos depois, então ao dramático cenário que todos nós conhecemos em termos de programas inteiros só focados em aplicação e sem qualquer capacidade de abraçar a investigação fundamental. E eu queria então recuperar um artigo da Nature, do então diretor executivo da EMBO, Frank Cannon, em que ele analisou em 98 este estado das coisas e em que ele realmente fala do valor, obviamente, da investigação básica. A EMBO é o grande, a nível europeu, desde a sua gênese nos anos 60, o grande patrocinador de investigação básica na área da biologia molecular, e o que ele diz claramente é isto, que todos nós, creio que percebemos, que sem a investigação básica não há novos produtos realmente baseados na inovação e que rapidamente chegará a uma estagnação, porque a pipeline vai secar, essencialmente. E, portanto, isto eventualmente terá grandes consequências, incluindo económicas, além da saúde, na sociedade. E, claro, ele refere alguns exemplos, e ouvimos já aqui alguns exemplos em várias áreas, e no caso das ciências da saúde, algumas delas são verdadeiramente revolucionárias. Nos anos 70 descobrimos como fazer anticorpos monoclonais, e uma série de patologias hoje em dia só são tratadas porque existem anticorpos monoclonais. Se não houvesse esta investigação fundamental, hoje em dia não tratávamos grande parte das patologias que temos, e, por exemplo, coisas que hoje em dia são controladas como a artrite reumatoide seriam altamente nefastas. E, portanto, o que ele depois continua foi tentar, ele realmente diagnostica o problema, que é sabermos quanta investigação fundamental precisamos para ter a tal utilidade que vem downstream dessa investigação fundamental. E então o que a EMBO decidiu fazer foi analisar todas as pessoas que eles tinham patrocinado para fazer investigação fundamental e ver quanta desta investigação fundamental tinha gerado produto. E produto no sentido de patentes, desenvolvimento de ideias e, eventualmente, aplicação, sobretudo em biotecnologia. Algo mensurável. E, na realidade, foram 40% de todas as pessoas financiadas e que responderam a este inquérito feito pela EMBO, que tinham tido esta aplicação prática da sua investigação. O grande problema é que, à partida, era imprevisível quais seriam esses 40%. Ninguém tinha desenhado a sua investigação pensando que ia ser prática.
Acontece que os produtos, o conhecimento gerado foi, na realidade, aplicável no final dessa investigação, ou a dado momento dessa investigação. E por isso a primeira questão, mesmo com um universo que é este universo restrito a EMBO, é que, por ser impossível prever, tem de se apostar quanto mais possível para ter o máximo número de soluções, já que as soluções acabam por ser percentuais. E, portanto, no fim, a recomendação do Frank Hannan é clara e será válida, e eu acho que é isso que vamos concluir hoje e que iremos sempre concluir, é que é realmente um enorme erro que, no fundo, é muito short-sighted, tem uma visão muito, muito curta, que é exatamente a visão que a pipeline do conhecimento que já está gerado permite atingir. No fim dessa pipeline, tudo secará e, essencialmente, o melhor a fazer é, como ele diz, apostar na qualidade da investigação e do investigador e que essa decisão seja tomada por líderes da própria comunidade científica e não, em particular, por políticos. E, em particular, o que é crítico é perceber que só a investigação fundamental é verdadeiramente disruptiva e, por isso, pode quebrar com um problema que ainda subsista. E, para ilustrar isso, como se fosse necessário, basta olhar para e isto são só os últimos 10 anos, dos prémios Nobel da área que eu represento, a medicina e a fisiologia, e tudo isto é investigação fundamental e tudo isto se traduziram em novas terapias para doenças que não tinham cura, ou condições como a fertilização in vitro que resolvem problemas de pessoas, e tudo isso vem de investigação fundamental. Ninguém foi aplicar algo que não sabia a partir do que era. E, portanto, para termos estas soluções, é necessário fazer investigação fundamental e acho que o tema acaba por se tornar demasiado estéril e, por isso mesmo, eu apenas vou ilustrar esta grande misconception, este grande erro de lógica de que só a investigação aplicada é útil, com o meu próprio exemplo. Portanto, faço agora uma mudança para o meu próprio exemplo, baseado num subtipo de células que são apenas 1,4% das células brancas, glóbulos brancos que circulam no vosso sangue. Estas células chamam-se gama-delta, porque têm um receptor, que é aquele que está ali na sua membrana, que permite identificá-las, tem uma cadeia gama e uma delta, e estas células, essencialmente o que elas fazem, além de outras coisas, é uma série de proteínas que desempenham papéis muito importantes na defesa contra agentes infecciosos ou contra tumores, e é nestas áreas que eu me movo. Estas proteínas podem ser enzimas que são capazes de induzir a apoptose celular, ou são também, por outro lado, proteínas solúveis, chamadas citocinas, que promovem a tal inflamação que nós precisamos para erradicar patogénios ou para montar uma resposta imunitária contra o cancro. E a nossa investigação levou-nos, em 2009, a identificar um marcador de superfície, uma proteína que está na superfície destas células e que nos permite distinguir estas duas funções. Basicamente, como veem neste esquema amarelo, o que nós fazemos é, toda a gente pensava que isto era uma população mais ou menos uniforme, e nós definimos estes dois sabores, o sabor vermelho e o azul, que é aqui representado, que são células diferentes, que fazem coisas diferentes, que nós conseguimos distinguir com o tal marcador, chamado CD27, e que nos dá, por um lado, as citocinas que são úteis, por exemplo, para combater tumores, que é o interferão gama, que está do lado das células vermelhas, aqui a vermelho, e, por outro lado, a interleucina 17, que é importante para respostas contra fungos, por exemplo, mas também causa doenças autoimunes e que está do lado das células azul. E este foi, digamos, o ponto de partida que permitiu ao IRC, nós com este artigo, convencemos o IRC que tínhamos o conhecimento necessário para enverdar num projeto de 5 anos, em que queríamos perceber como é que a célula era programada, por um lado, para fazer o que a célula vermelha faz, que é o interferão gama, ou por outro lado, o que a célula azul faz, a interleucina 17. E, portanto, nós fomos, dentro da célula, procurar os mecanismos moleculares, ao nível do núcleo, que controlam a expressão destes genes, que são essenciais à função destas células. E isto foram os 5 anos de investigação, que culminaram, entre as coisas, com um artigo, mais um, que mostrou exatamente como é que este programa é feito. E o sucesso deste projeto inspirou, posteriormente, o IRC a apostar em nós uma segunda vez, agora, este ano, para irmos perceber ainda mais como é que este programa celular é orquestrado, agora fora do núcleo, no citoplasma, por uma classe de moléculas chamada microRNAs, que são altamente manipuláveis, são muito pequenas, são pequenos oligonucleótidos e potencialmente muito fáceis de manipular, inclusive terapeuticamente, e essa é uma perspectiva de aplicação no futuro. Mas neste ponto, a investigação não podia ser mais fundamental. O contexto é altamente aplicável porque estas citocinas que eu estou a falar são críticas para respondermos a vírus, a bactérias, a tumores e, por outro lado, causa doenças autoimunes e inflamatórias, como a diabetes, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, todas estas doenças, a colite ulcerativa, todas estas doenças têm uma base nestas proteínas que eu estou a falar. Portanto, há um contexto geral
sobre o qual nós fazemos investigação muito fundamental. E só para dar uma ideia, como esta investigação fundamental pode ligar-se com um desafio societal, vou-vos apenas referir muito rapidamente que nós gerámos este modelo animal, portanto um modelo muito fundamental, um ratinho, geneticamente fizemos uma manipulação, que está aqui descrita, não interessa o que ele representa, mas em que o fenótipo deste ratinho, que este ratinho tem, como ilustrado aqui neste gráfico, é aqui um problema com a produção daquela citocina interferon-gama, e vocês veem que existe ali um problema entre a barra preta e a que está a vermelho na produção desta citocina. Isto era o fenótipo do ratinho. O que acontece é que este ratinho, e agora podem aqui muito bem ver a consequência fisiológica deste problema, o que tem ali em cima é o cérebro deste ratinho, e o cérebro, no ratinho wild type, o controlo, está todo azul, porque se injetarmos um corante azul na circulação do rato, a membrana hematoencefálica está disrompida devido à infecção. Neste caso estamos num modelo de malária, com plasmódium, e a infecção leva a uma reação imune tão forte que há uma disrupção da membrana que devia estar a proteger o cérebro, e o cérebro é completamente infiltrado por este corante azul que nós injetamos em circulação, chamado o Evans Blue. Como vê, no nosso ratinho mutante, que está ao lado, o cérebro está completamente branco. Portanto, o cérebro continua impermeável e não disrompido, e isto é porque realmente a patologia não está a ocorrer. E o que nós vemos é que o nosso rato, que aqui se encontra representado a vermelho ou a cinzento cá em cima, ao contrário do ratinho controle a preto, que morre invariavelmente 10 dias depois da infecção, com malária cerebral, que é a malária que no campo, em África, mata 80% a 90% das crianças que morrem de malária, o que vocês veem é que o nosso rato sobrevive e, portanto, não morre de malária cerebral. E, portanto, nós temos agora, sabemos muito mais sobre a biologia celular fundamental desta patologia e até dos seus mediadores moleculares, que são esta tal citocina ou interferon-gama, que vocês veem ali também, que ratinhos sem esta citocina, também eles são resistentes e não morrem de malária cerebral, enquanto os ratinhos normais padecem desta doença. E isto foi tudo feito por nós, com ratinhos, máximo de fundamental, e no campo, o ano passado, foi validado que doentes com malária, com sintomas de malária cerebral, têm desregulada a produção desta mesma citocina que nós identificámos no ratinho como sendo causal, o interferon-gama. Portanto, existe um aumento na circulação da produção desta citocina em doentes que têm sintomas de malária cerebral. E, portanto, nós agora temos informação que podemos usar para manipular ou a citocina, a molécula, com anticorpos, por exemplo, ou, idealmente, com drogas que possam alvejar estas células que estão a produzir a citocina e que possam ser uma nova terapia para a doença. Mas aquilo em que eu trabalho mais não é malária, é claramente cancro, e no cancro a nossa investigação claramente mostrou que estes dois tipos celulares também, a tal célula vermelha e a azul, têm papéis muito distintos, porque a célula vermelha é uma célula protetora, produz interferon-gama que inibe a angiogénese, a formação de vasos sanguíneos que alimentam o tumor e que leva a que as células do sistema imunitário matem de forma mais eficaz o tumor, portanto são células protetoras, ao passo que as células azul, que produzem interleucina 17, ajudam o tumor a crescer. Elas produzem fatores tróficos para o tumor cresce, são angiogénicas, levam à formação de mais vasos que alimentam ainda mais o tumor e, portanto, estas células têm realmente papéis diametralmente opostos numa resposta a um tumor. E isto foi a nossa investigação muito fundamental em ratinho, que nós fizemos uma revisão muito recentemente para ilustrar tudo isto que nós descobrimos no laboratório e tentámos imediatamente entrar no capítulo humano, obviamente, em termos de sabermos também do ponto de vista fundamental como é que isto funcionaria em células humanas. E o que em humanos conseguimos identificar para lá desta dupla natureza destas duas populações foi uma forma de conseguir fazer com que estas células sejam mais ativas para matar o tumor. Porque, em última instância, nós não queremos apenas diminuir o crescimento do tumor, manipulando, por exemplo, a angiogénese, que é o que aquelas células conseguem fazer, mas ter células que, além de terem esse papel, consigam ativamente matar células tumorais. E nesse capítulo nós identificamos um novo receptor que consegue, que é este que está no painel de baixo, identificado com NKp30, é um receptor NK de Natural Killer, que é naturalmente de morte celular, e que nós vimos ser capaz de ser induzido na superfície das nossas células, em cerca de 70% das nossas células, elas adquirem este novo receptor, e com este novo receptor, o que elas fazem, vem aqui o controlo, e as células com este novo receptor ativo, elas matam muito mais um tumor altamente resistente. Um tumor que normalmente não é
morto por estas células. Temos cerca de 5 a 10%, como veem neste gráfico, onde diz controlo de morte basal do tumor. Quando ativamos este receptor, temos agora 40 a 50% das células mortas em 3 horas. E por mais tempo deixarmos, mais tempo o tumor será morto. E, portanto, nós temos agora um tipo celular que tem o perfil certo, faz aquela citocina protetora, que é o interferão gama, não faz nada, que é o que este gráfico aqui mostra, não faz nada da citocina mais patogénica, aquela interleucina 17, e além disso é altamente citotóxico, capaz de matar tumores. E então nós, preocupados, lá está, com que esta investigação, até este ponto da minha conversa, totalmente fundamental, possa ser aplicada e que vejam que, de todas as linhas que eu alguma vez iniciei no meu laboratório, não podia saber que era esta que ia-me levar um dia a formar uma empresa, levou-me finalmente a ter algo que eu achei que teria o potencial para gerar um tratamento. E por isso, uma spin-off do IMM e da Faculdade de Medicina de Lisboa, a Linfact, foi fundada há 2 anos para exatamente transferir este conhecimento básico eventualmente à clínica e produzir um produto que são estas Delta-1 T-cells. Delta-1 é o subtipo de células que nós trabalhamos no laboratório, com o tal receptor que permite matar mais tumores, e por isso o que nós, a partir daqui, fizemos, já num contexto empresarial, foi testar tudo o que era possível para termos o melhor produto para a aplicação clínica. Essencialmente, aquele saco que vem lá em cima é onde a terapia é feita. A partir de uma amostra de sangue do doente, nós produzimos o número necessário de células para, eventualmente, administrar no doente só num saco esse colocado obviamente numa incubadora a 37 graus, e todo o processo decorre em 2 semanas nesse saco. O que acontece, vocês veem neste gráfico, é uma expansão maciça das células que nós sabemos serem úteis para matar o tumor. À partida estamos quase a 0 e no fim temos ali cerca de 2.000 vezes um aumento do número dessas células. Portanto, obviamente não estamos a 0, porque 0 vezes 2.000 é 0, mas estamos com um número bastante baixo que conseguimos expandir 2.000 vezes em cerca de 2 a 3 semanas, e é esse produto que passamos depois a injetar. E geramos então a prova de princípio desta terapia, mais uma vez voltando a modelos animais, neste caso a um ratinho, e o que vocês veem aqui, o PBS é o controlo, é uma solução salina, e DOT é a nossa DOT-1 T-cell therapy, a terapia. E a preto tem, nestes gráficos em forma de tarte, temos a preto os ratinhos que têm tumor espalhado pelos vários órgãos. Isto é uma leucemia que espalha pela medula óssea, pelo baço, pelo fígado, pelo rim. E os ratinhos que não recebem as nossas células estão essencialmente com o tumor disseminado. Os ratinhos tratados com as nossas células, apenas temos algumas células no baço de um dos 6 ratinhos de cada grupo, e os outros órgãos estão totalmente limpos. E nestes gráficos do lado esquerdo podem ver muito bem, as células tumorais estão nesta caixinha, por exemplo, no fígado, em que vemos cerca de 11% das células todas do fígado são células tumorais, e no caso dos ratinhos tratados são 0,5%. E na medula óssea, estamos a falar de uma leucemia com muito tropismo para a medula óssea, temos 37% da medula óssea cancerígena. Isto é um tumor humano colocado num ratinho imunodeficiente. Portanto, o tumor humano disseminou para a medula óssea do ratinho, e 37% da medula óssea do ratinho é tumoral. Se forem tratados com as nossas células, é 0,07%. E, portanto, isto dá-nos, e depois temos a histologia para mostrar isto, dá-nos toda a expectativa de nós entrarmos e tentarmos aplicar isto finalmente no ensaio clínico, e aí queremos chegar. Estamos a recrutar o dinheiro necessário para fazer este ensaio clínico, esperemos que aí cheguemos. Em todo o caso, o que eu quero ilustrar é que da questão fundamental, que foi aquilo que me gerava a necessidade de saber mais, como é que as nossas células gama-delta, o âmbito da minha investigação, interagem com o tumor, isto levou a uma identificação de receptores que são úteis para essa interação, que matam, através destes receptores, células tumorais. E agora o futuro não só é esta aplicação, mas eu preciso muito bem de saber e de voltar a responder a uma pergunta muito fundamental, que é esta: como é que realmente o reconhecimento de uma célula tumoral, que é distinto de uma célula saudável, estas células matam a célula tumoral e deixam a célula saudável que esteja ao lado, num dado órgão, intacta, como é que este reconhecimento é feito? Isto será crítico, não só para nós percebermos qual é o verdadeiro potencial da terapia, mas até para selecionarmos doentes que possam vir a receber esta terapia. Porque se a biópsia do tumor diz
que as moléculas necessárias para ser reconhecida não estão lá, não vale a pena nós pormos estas células lá para matar algo que é invisível. Portanto, seleção de doentes, que é a coisa mais crítica que nós temos hoje em dia para as novas armas imunoterapêuticas, porque temos imunoterapias muito eficazes, mas para 40%, por exemplo, de doentes, nós temos de distinguir, para que seja comportável pelo nosso Sistema Nacional de Saúde, distinguir aqueles que beneficiam daqueles que não. Precisamos de chamados biomarcadores. E esses biomarcadores não são mais do que o resultado de investigação muito básica. Nós percebemos os mecanismos fundamentais que estão por trás da interação entre as células do sistema imune, neste caso, e as células tumorais. E neste caso, esta pergunta, este ponto de interrogação é o que é que se liga àquele receptor das células T? É uma pergunta que subsiste desde que as células foram identificadas em 1984 pelo meu ex-supervisor de pós-doutoramento. Ele é uma pessoa que ainda hoje trabalha, e de que maneira, tem 2 laboratórios no Reino Unido, é inquieto com esta pergunta, está a perseguir esta pergunta há 31 anos e ainda não chegou à resolução. Nós precisamos desta resolução, não só pelo conhecimento básico que ela acarreta, para nós finalmente podermos perceber estas células, mas, sobretudo, para podermos aplicá-las de uma forma eficaz. Portanto, e voltamos à pergunta que o Luís lançou, quanto é que existe fronteira entre investigação básica e aplicada? No meu dia-a-dia, eu não penso, este é o meu projeto básico, este é o meu projeto aplicado, tudo isto é o conhecimento que em dado momento é aplicado, em dado momento volta para trás, e, por exemplo, posso-vos dizer, estive a semana passada em Basileia para tentar recrutar os milhões necessários a fazer um ensaio clínico, e o que os investidores querem é mais investigação básica. Eles estão totalmente convencidos do potencial terapêutico, tal como avaliado nos modelos animais, mas estão inquietos por eu não lhes poder dizer o que é que estas células estão a reconhecer. Têm medo que um tecido saudável expresse os ligandos que estas células reconhecem e que as células, quando forem administradas num doente, vão atacar, por exemplo, o coração do doente. Não é? Algo que nós não podemos prever no ratinho, que tem um coração naturalmente de ratinho, e, portanto, todos os efeitos de toxicologia num animal como o ratinho não são propriamente válidos quando pensamos no ensaio clínico. E, portanto, é a investigação básica que eles vão investir. O que eles nos disseram foi, se quiserem trabalhar connosco, nós vamos investir na vossa empresa para voltarem à básica. Nós queremos mais informação básica antes de pormos pessoas a receberem esta terapia. Okay? E, portanto, isto é desta forma interativa, básica, translacional, clínica, que eu acho que o futuro deve ser, no caso das ciências da saúde, sobretudo, que posso falar mais cabalmente, deve ser gerido, e por isso tenho muito a agradecer às instituições que abraçaram esta visão, que foram claramente o European Research Council, a EMBO e a FCT, nos projetos que financiaram, as instituições em que estou inserido, obviamente o IMM, a Faculdade de Medicina e a Universidade de Lisboa como um todo, e voltando às conclusões do Frank Cannon, realmente o ERC, que é algo que aqui temos em comum os 2 oradores, eu e o Rodrigo, o ERC representa exatamente esta recomendação do Cannon, que foi um visionário, esteve por trás da sugestão para a Comissão Europeia de fundar o ERC, a EMBO foi um grande motor por trás do ERC, porque realmente o ERC funciona tal e qual como o Cannon disse, avalia a qualidade da investigação, da pergunta portanto, a qualidade do plano de investigação, do investigador, e as decisões são feitas por líderes da comunidade científica e, portanto, é esse o protótipo daquilo que eu acho que deve ser o futuro, e esse futuro levará, obviamente, a um grande investimento sempre na investigação fundamental. Portanto, eu vou demorar menos tempo do que aquilo que me foi alocado, porque acho que é muito mais útil discutirmos ideias, porque realmente, para mim, e só summarizando, para mim a situação resume-se a isto. O sentido da vida, para mim, e a minha visão é muito extrema, o sentido da vida é a procura do conhecimento. E, portanto, isso faz-se através da investigação básica. Muito obrigado. Nós teremos a discussão no final e, portanto, agora avançamos para o Rodrigo. Bem, vou pedir só ali o... Muito obrigado. Ok. Obrigado e boa tarde a todos, e gostava também de agradecer o amável convite do Luís Oliveira Silva e também do vice-reitor Rogério Gaspar para estar aqui presente e cumprimentar o Bruno. Ia só acrescentar uma coisa ao que o Bruno disse agora, é que não há aqui 2, mas sim 3 ERC grantees, porque claro. O Luís Oliveira Silva também tem uma ERC na área da física. Bom, e para começar, quando eu recebi este convite, eu fiquei um pouco assustado e intrigado, assustado porque o impacto societal da minha área de conhecimento, que é a informática, é muito grande e muito vasto, sobretudo.
E, portanto, eu não sabia bem por onde começar e quais seriam os tópicos que eu deveria abordar, e um pouco também porque achei, como mencionou o Bruno, que estava aqui, enfim, a falar para um público que pensa muito da mesma forma que nós pensamos e, portanto, que não valia a pena reforçar alguns pontos em que estamos todos de acordo. Por outro lado, fiquei intrigado com o título, com o tema do debate, porque fala de investigação básica, mas na área da informática em particular coloca-se a questão de se a investigação, se o campo do conhecimento da informática é uma ciência ou se é uma engenharia, porque na prática realmente não há consenso sobre isso, porque, a meu ver, mistura muito estas coisas. A informática mistura ciência com engenharia, com matemática, muitas novas fundações matemáticas, de uma maneira única e, como eu disse, com uma aplicabilidade muito vasta. E para ilustrar estes pontos, eu ia tentar perceber como funcionava este comando. Acho que se calhar já tirei aqui. Ok. Mas não está, se calhar não está selecionado. Pronto. Saiu. Se calhar eu posso ir continuando a falar, também não é. Os slides não são críticos, mas... eu posso também... mudar. Já está. Ok. Obrigado. E aqui também citando, neste caso, o Neil Armstrong, sobre qual é a diferença entre ciência e engenharia. A ciência é sobre o que é e a engenharia é sobre o que pode ser. Eu acho que a informática liga muito estas duas visões do conhecimento e faz também uma ponte muito interessante entre a ciência mais básica e a sua aplicabilidade prática, de tal forma que eu concordo completamente com a visão do Bruno sobre não existir uma fronteira bem definida entre o que é ciência básica e o que é ciência aplicada. Nós, quando fazemos investigação, não temos essa fronteira em nossa mente. Temos que aplicar, enfim, quer ciência básica, quer ciência aplicada, em diferentes fases do processo de investigação. E então, para dar uma ideia também aos presentes de como é que isso se aplica na área de informática, eu vou falar sobre o meu próprio tema de investigação, que anda, em termos muito genéricos, à volta do tema do cloud computing, ou computação em nuvem, se quisermos traduzir, que, para começar, vou explicar melhor o que é que isso é, o que é que isso quer dizer. E, enfim, isso é um paradigma de computação em que as empresas ou as organizações transferem parte dos seus sistemas computacionais para um fornecedor de serviços de cloud computing e passam a aceder através da internet a estes serviços que cumprem a função dos antigos sistemas de informação da própria organização. E a maneira mais fácil, mais intuitiva de explicar isto é através de um exemplo de quando eu, em 2012, era docente da Universidade Nova de Lisboa e a faculdade mudou todo o seu sistema de correio eletrónico para o Google. E uma pessoa, quando acedia, a visão que eu tinha do meu e-mail da faculdade era esta, que é uma visão igual à dos Gmails, excepto que tem ali o logotipo da faculdade. E, desta forma, quando alguém envia hoje em dia um mail para um endereço que termina em @fct.unl.pt, essa mensagem vai ser processada e armazenada num centro de dados que a Google opera, e ao passo que antes da migração ela era processada e armazenada numa sala de computadores que estava na faculdade. Ora bem, esta migração fez todo o sentido do ponto de vista da faculdade. Porquê? Porque a Google consegue oferecer este serviço de uma forma não só muito fiável, mas também muito eficiente, por causa das economias de escala que consegue obter. Por exemplo, na faculdade, cada administrador de software era capaz de gerir algumas centenas de máquinas, enquanto que na Google, um administrador de software gera dezenas de milhares de máquinas e, portanto, tem uma eficiência muito maior. Mas, para além destas questões de eficiência, há também outro aspecto muito inovador do cloud computing, que permite a qualquer pessoa ou organização, por mais pequena que seja, o acesso a vastíssimos recursos computacionais, em que não tem que investir nessa infraestrutura computacional para ter acesso a esses recursos. Só tem que pagar os recursos que realmente utiliza. E um exemplo onde isto é muito útil, onde permite uma grande inovação, é no caso das startups, em que em qualquer instante uma startup pode ter o seu momento de fama e pode ter uma reportagem na televisão e nesse dia aumentar drasticamente o número de pessoas que, por exemplo, visitam o site da empresa ou querem recorrer aos serviços da empresa na internet.
E então o cloud computing permite reagir a esse pico na procura de forma elástica, fazendo, portanto, digamos, o aluguer destes recursos computacionais na cloud a pedido em cada instante, de acordo com as necessidades. Sem que para a tal startup tenha que recorrer a um investimento muito grande na infraestrutura. E, curiosamente, esta visão do cloud computing é uma visão que vem da investigação básica de há muito tempo atrás, desde os anos 60 que se fala na utility computing. Aliás, o John McCarthy, creio que foi o primeiro a falar nisto. O John McCarthy foi um professor em Stanford, que foi o orientador da minha orientadora. A minha orientadora que foi, por sinal, a primeira mulher alguma vez no mundo a doutorar-se em engenharia informática. Aliás, há uma série de histórias engraçadas. Quando ela terminou o doutoramento, candidatou-se a uma série de universidades para um lugar de professora, e algumas delas responderam que não aceitavam a candidatura porque ela era uma mulher, e o lugar da mulher não era na universidade a dar aulas, o lugar da mulher era obviamente em casa. Portanto, isto já foi há muito tempo que ela terminou o doutoramento. E então o John McCarthy já falava desta visão do cloud computing quando fazia a sua investigação básica, falava nesta visão, mas ela demorou muito tempo a tornar-se uma realidade. Ela só se tornou uma realidade na década de 2000. E porquê que foi nessa altura? Porque nessa altura surgiu uma série de empresas na internet com uma escala global, como o Google, por exemplo, e essa escala obrigou à construção de centros de dados com dezenas ou centenas de milhares de máquinas para dar suporte, digamos, ao serviço principal da Google, que era, no caso, a procura na internet. Ora, o que aconteceu foi que estas grandes empresas fez sentido para elas tornarem-se fornecedores de serviços de cloud computing, porque estão a rentabilizar uma infraestrutura que já têm para terem uma segunda fonte de rendimento com um custo adicional muito, muito baixo. Aliás, um facto curioso derivado disso é que um dos grandes players nesta área é a Amazon.com. A Amazon, que era originalmente uma livraria online, hoje em dia é sobretudo um fornecedor de cloud computing, porque precisamente conseguiu rentabilizar a infraestrutura que tinham para esta linha de negócio também. Um aspecto que eu também gostava de frisar é que o potencial impacto económico do cloud computing é enorme, e posso fazer aqui um paralelo com a adoção da energia elétrica no final do século XIX e no início do século XX, em que, antes do aparecimento da rede elétrica, as empresas, digamos, as fábricas, tinham que produzir a sua própria energia através de máquinas de vapor que eram instaladas dentro das fábricas, e isso exigia um grande investimento e também tornava, digamos, a expansão dessa fábrica muito difícil e muito inflexível. Ora, com a introdução de uma rede de distribuição de eletricidade, no final do século XIX, o que aconteceu foi que, precisamente, e está aqui um exemplo de uma estação de geração térmica em Manhattan, o que aconteceu foi que essas máquinas que são usadas no processo de fabrico foram sendo gradualmente substituídas por máquinas movidas a energia elétrica, e os economistas que estudam os aspectos históricos da introdução da eletricidade afirmam que esta mudança foi muito importante para permitir que as fábricas, as empresas se focassem no seu negócio principal, que é o fabrico dos produtos, e não na produção da eletricidade, e também que pudessem, de alguma forma, aumentar a sua capacidade de forma mais flexível, tal como o cloud computing também permite. Bom, e voltando aqui um bocadinho à parte de investigação e à parte do meu tema de trabalho e como é que ele mistura ciência aplicada e ciência mais básica, e também a engenharia com a matemática, tenho que explicar que uma das características interessantes do cloud computing é que estes fornecedores de serviços na cloud têm centros de dados espalhados por todo o mundo, cada um com as tais dezenas ou mesmo centenas de milhares de computadores. E porquê é que eles fazem isto? Eles fazem isto por vários motivos. Talvez o principal seja o da fiabilidade, ou seja, é importante que, enfim, quando aqui o Luís disse que esta sessão ia ficar gravada para sempre no YouTube, de facto, nós temos essa expectativa, que este vídeo nunca se venha a perder. E para isso ser possível, os dados não podem estar numa única localização física, porque se acontece um acidente, como aquele que ocorreu em Fukushima, não é? Esses dados perder-se-iam. E, portanto, esse é um dos motivos principais pelas quais empresas como a Google operam centros de dados em várias localizações. No caso da Google, cerca de 12, se não estou em erro, ou 14 localizações espalhadas por 4 continentes.
Mas há outros motivos, entre os quais também está a questão da experiência de utilização dos utilizadores de serviços na cloud. Ou seja, o que acontece é que quando nós acedemos ao nosso e-mail, nós não estamos a ir a um centro de dados remoto, nós estamos provavelmente a aceder a um daqueles pontinhos aqui na Europa, porque assim conseguimos ter uma experiência mais interativa e mais satisfatória de utilização destes serviços da cloud, e há uma série de estudos que mostram que esse dado é muito importante para a adoção desses serviços. Okay? E então, nesta situação em que temos que os dados vão estar, de alguma forma, replicados, vão estar copiados em várias localizações geográficas, levanta-se aqui uma tensão muito fundamental entre a rapidez com a qual eu acedo e eu faço operações sobre esses dados, por um lado, e por outro lado, um nível de consistência que esses dados podem ter uns em relação aos outros. Eu vou ilustrar isto com um exemplo muito, muito simples. Vamos supor que a Amazon vende, Ferraris, e um aspecto essencial do estado que eles armazenam é o número de Ferraris que eles têm em stock. E então, se esse item de dados estiver replicado em várias localizações geográficas, a questão é, se eu vou atualizar, ao fazer uma compra de um Ferrari, se eu vou atualizar o número de itens que eles têm em stock num único centro de dados, pode acontecer que 2 utilizadores em continentes diferentes comprem o último Ferrari em stock e um deles há de ficar muito zangado porque não vai poder receber o seu Ferrari. E, portanto, temos aqui esta tensão em que, por um lado, queremos dar uma resposta rápida aos utilizadores, mas, por outro lado, temos que garantir algumas propriedades básicas do acesso a estes serviços na cloud. E a minha investigação tenta... até agora, os fornecedores de serviços da cloud têm dado respostas muito ad hoc a estas questões, em que, em alguns casos, optam mais pela rapidez, noutro optam mais pela coerência dos dados, e não há assim uma solução muito sistemática para este problema. E nós temos vindo precisamente a tentar encontrar uma solução mais sistemática para este problema, o que implica, e agora também para ilustrar os diferentes passos envolvidos na investigação em informática, implica um trabalho fundacional de encontrar novos alicerces matemáticos para explicar quais é que são os modos de funcionamento possíveis para um sistema que usa esta replicação geográfica, quais são as formas de funcionar que são admissíveis, quais são aquelas que devemos evitar, e como é que garantimos que um certo algoritmo que implementa, que garante a replicação dos dados e que os dados sobrevivam às tais catástrofes, como é que esses algoritmos podem, de alguma forma, garantir idealmente o melhor de 2 mundos, que é que as operações são rápidas sempre que possíveis, mas são coerentes sempre que necessárias. Esse é um dos temas centrais da minha investigação. E depois, como eu estava a dizer, para além deste primeiro passo de encontrar as fundações matemáticas que nos permitam demonstrar o que é preciso coordenar e o que é que pode ser rápido, nós temos que depois construir sistemas que deem corpo a essas fundações, a esses conceitos básicos. E isso implica não só a concepção e o desenho dos sistemas, mas também a sua implementação e o seu teste. E muitas vezes para esse teste usamos aquelas plataformas como, por exemplo, a Amazon, que nos fornece computação em vários locais espalhados pelo planeta. Bom, e focando agora um bocadinho mais nos desafios societais associados à inovação e à investigação na área da informática, esta área do cloud computing também veio permitir dar resposta àquele que, a meu ver, é um dos grandes desafios que se colocam neste ramo de conhecimento e que está relacionado com a quantidade enorme de dados que nós temos, que a humanidade tem vindo a produzir. E esta figura do lado direito é impressionante, diz o que é que os dados que são produzidos em cada minuto apenas por algumas aplicações, como sejam, o conteúdo que é partilhado por utilizadores do Facebook ou os swipes que as pessoas fazem no Tinder, etc. E são números impressionantes, né? Por cada minuto a quantidade de dados que são gerados. Esses dados só podem ser, gerados e armazenados por causa desta infraestrutura
de cloud computing, que, por sua vez, constrói em cima de um edifício enorme de conhecimento que vem da investigação básica sobre aspectos muito fundamentais da informática, que já têm vindo a ser estudados desde há 30 ou 40 anos atrás. Eu diria que a interação entre a investigação informática e a sociedade é algo que é muito bidirecional, em que, por um lado, nós tivemos, como neste exemplo, enfim, do cloud computing, um ciclo desde a ciência para a tecnologia e para a sociedade, em que a investigação básica na informática que permitiu criar coisas como a ARPANET, que foi o precursor da internet e os primeiros computadores, etc., etc., que depois deu origem, enfim, a uma série de conceitos inicialmente científicos, que depois vieram a ser tecnologias como o cloud computing, que agora começam a ser aplicados a vários campos da sociedade e também a outros campos científicos, e aqui no caso da física e das ciências biomédicas também, esta questão do processamento desta enorme quantidade de dados é cada vez mais útil para esses ramos científicos também. Eu acho que agora também no futuro vamos ter cada vez mais a sociedade e os outros campos da ciência também a colocar novos problemas que a investigação, e novos desafios que a investigação informática vai ter de resolver no futuro. Curiosamente, esta questão dos dados também se reflete muito, como eu disse, em várias disciplinas, porque eu acho que nós temos cada vez mais uma série de disciplinas que eram pobres em dados e que se tornaram ricas em dados. E eu gosto de dar o exemplo da sociologia e da psicologia, em que, enfim, há umas décadas atrás, quando eles tinham uma nova teoria, tinham que validá-la com um conjunto de voluntários que pagavam para fazer uma certa experiência sociológica, e que hoje em dia podem testar ou validar essas teorias com milhões de utilizadores das redes sociais e estudando o seu comportamento e com isso validar, enfim, aquilo que antes era muito difícil de validar. Ora bem, e no fundo este ciclo virtuoso entre ciência, tecnologia e sociedade que existe na área de informática, a meu ver também pode-se traduzir, enfim, os grandes ganhos da informática podem-se traduzir numa cadeia que vai desde os dados para a informação para a decisão que é tomada com base nesses dados. E eu acho que cada um destes passos desta cadeia, dos dados para a informação, ou seja, para o conhecimento, e do conhecimento para a ação, cada um destes dois passos levanta desafios societais que eu queria exemplificar. Em primeiro lugar, quando passamos dos dados para o conhecimento, eu acho que há que salientar os desafios relacionados com a privacidade. Eu acho que cada vez mais isso é um assunto que vai estar na ordem do dia, que é, à medida que nós vamos recolhendo e também vamos tendo uma capacidade cada vez maior de processar este dilúvio de dados, vamos também abdicando cada vez mais da privacidade das pessoas, por vezes de forma controlada, como por exemplo quando o YouTube nos mostra um anúncio personalizado em relação aos vídeos que nós costumamos ver. Isso é uma perda de privacidade bastante controlada pela Google, mas por vezes também de forma muito pouco controlada, quando as pessoas põem fotografias no Facebook, estão a expor a privacidade das outras pessoas que se calhar aparecem na fotografia e que não pediram para aparecer naquela fotografia, não é? E se calhar qualquer dia vamos ter a capacidade computacional para conseguir, enfim, traçar o percurso de qualquer indivíduo ao longo da sua vida, em que sítios é que esteve, etc, etc. Parece uma visão bastante assustadora enfim, de violação da privacidade das pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que se coloca em termos de desafios societais, enfim, das consequências desta investigação na área da informática. Outro desafio que tem a ver, como eu disse, eu falei naqueles dois passos, não é? Dos dados para o conhecimento e depois do conhecimento para as decisões. E agora, para dar um exemplo de como é que esse segundo passo do conhecimento para as decisões coloca vários desafios societais, eu queria falar de um exemplo que eu acho muito interessante, porque está na ordem do dia, mas também fascinante, que é o dos veículos autónomos, ou os self-driving cars,
que, novamente, é um conceito bastante antigo e que já tem várias décadas de investigação. Aliás, isto é uma imagem dos anos 50, foi quando se começou a fazer a investigação nesta área e já havia esta visão dos veículos autónomos, mas que hoje em dia tem vindo a tornar-se realidade porque a investigação básica em informática nos dotou de uma série de ferramentas que nos permite agora construir este tipo de realidade. E o que acontece é que hoje em dia já há uma série de países e também de Estados americanos que já permitem a utilização experimental de veículos self-driving cars, em que, e também, enfim, vários fabricantes de automóveis e também empresas como a Google que estão a construir protótipos. E este é um tema que de facto tem um potencial enorme de impacto na sociedade. Quer dizer, os acidentes automóveis foram a causa de 1,4 milhões de mortes em 2013 e são a principal causa de morte nas faixas etárias mais jovens, portanto, abaixo dos 20 anos. Portanto, é uma área em que os avanços na informática vão ter uma tradução, um impacto muito direto na sociedade. E é uma área que, como eu disse, resulta da combinação de várias áreas da informática, desde a visão computacional, que é usada para detectar se há um obstáculo na estrada ou para detectar também qual é o percurso que deve ser seguido, até questões da fiabilidade do software, que também são muito presentes nos computadores que controlam os aviões, em que há, de facto, ali técnicas muito avançadas de fiabilidade que garantem o funcionamento fiável desse software. E também a questão das redes de comunicação, dos sistemas distribuídos que permitem a comunicação entre vários automóveis e vários, enfim, e o aviso, notificações, etc. E as pessoas talvez não saibam, mas destes protótipos que a Google está a fazer, por exemplo, já tem uma rodagem bastante elevada. Eles anunciaram agora que têm uma frota de 23 carros self-driving que já têm mais de 1 milhão de milhas de rodagem, portanto mais de 1.600.000 quilómetros. Em que neste 1 milhão de milhas tiveram apenas 14 pequenos acidentes, apenas um deles resultou em feridos ligeiros e nenhum deles, a culpa aparentemente foi do carro da Google. Muitos deles foram pessoas batidelas por trás. Uma das coisas que eles também admitem é que ainda há algum espaço para melhorar, a tecnologia ainda não foi testada com condições meteorológicas adversas. O carro tem dificuldade em distinguir obstáculos inofensivos de outros que não são inofensivos e, portanto, abranda demais, se calhar daí também alguns destes acidentes. E está programado para não ir muito depressa e acho que um destes carros até foi parado pela polícia porque estava a conduzir a 40 km/h numa zona de 55 e, portanto, a polícia mandou parar um carro. Imagina a cara da polícia quando viu quando o carro estava a ser conduzido por um computador. Bom, e como eu disse, como é uma área que tem um grande impacto na sociedade, eu acho que vai levantar também no futuro uma série de desafios morais e éticos. E só para terminar, dava aqui um exemplo que é, vamos chegar com certeza a um ponto em que a tecnologia vai conseguir distinguir uma situação de um acidente inevitável em que terá que escolher o menor de dois males. Não é? Terá que escolher, será que vou contra aquele carro ou será que vou para a berma e arrisco-me a atropelar um peão? E essa situação aí não vai haver tempo para uma reação humana, terá que ser um programa de computador que vai codificar essa decisão, e eu acho que nós vamos ter que pensar muito bem como é que vamos então fazer essa codificação de uma decisão que é uma decisão moral e ética, não é? E pronto, e assim concluo a minha intervenção e acho que chegou a hora do debate. Okay, muito obrigado. Portanto, agora temos cerca de meia hora para estimulados por estas apresentações inspiradoras, podermos falar um pouco destes temas. João. Eu penso que nós vamos precisar aí do microfone, que é para... Não, isto é para o YouTube, fica lá tudo no YouTube. Está bem. Para a posteridade. Okay. Portanto, eu vou para o YouTube. Então, isso era uma das perguntas que eu tinha para fazer, precisamente. Há dois problemas aqui que eu vejo a resolver num futuro próximo. A primeira é que este escalamento de dados e o escalamento de capacidade de computação, obviamente, tem um reflexo direto no consumo de energia global. O que tem dois problemas sérios. Na eventualidade de haver uma crise energética séria no planeta, nós temos algo de muito importante que vai acontecer, é que vamos perder os dados todos.
E, portanto, é muito interessante perceber quais são as possibilidades de resolver este problema. Para não falar noutras coisas, não é? Aqueles sítios onde estão os centros da Google, obviamente, em casos de conflitos, serão pontos muito apetecíveis para olhar e, portanto, nós temos aí um problema sério. Estamos a basear-nos unicamente numa única tecnologia que pode fazer perder todos os dados que nós temos em alguma altura. Depois há um problema que é um problema societal. É que nós estamos a pôr, voluntariamente ou não, todas as nossas decisões num conjunto de empresas muito pequenas. Aliás, falou-se muito aqui da Google, não é? E os problemas relacionados com democracia, de repente, começam a tomar um papel razoavelmente importante no meio disto, porque a nossa democracia passa, de facto, a não existir, porque nós estamos a ser controlados permanentemente através das decisões que tomamos, tendo em vista a história dos nossos dados que estão partilhados num número muito pequeno de empresas. Se já achamos que temos um problema sério de democracia na Europa neste momento, com muitos Estados diferentes e a discutir entre eles, quando tivermos só 3 ou 4 empresas, que é o que vai acontecer, a dominar os dados todos no mundo, eu não sei bem se alguma vez alguém pensou nos desafios democráticos que isso pode eventualmente pôr. E o simples facto de que nós temos a partir de agora de tomar uma decisão é ou não ter dados nenhuns em lado nenhum no mundo e sermos livres de tomar as nossas próprias decisões, se isso ainda for possível, não é? Ou então termos permanentemente as nossas decisões completamente controladas por aquilo que forem as decisões dessas empresas no seu plano de negócios. Muito bem, talvez, se o João me permite, eu fazia o rephrasing destas duas questões de forma mais abrangente para dar a oportunidade ao Bruno e ao Rodrigo. A primeira questão está relacionada com a dependência da nossa sociedade, de facto, na tecnologia e na ciência. Bem, existe uma dependência... Claro. Sim. Portanto, há a questão da nossa dependência como sociedade ocidental na tecnologia e na ciência. E depois há outra questão aqui, que há uma componente grande deste conhecimento, de informação e da capacidade de informação, que deixa de ser do domínio público e passa a ser do domínio privado. E eu penso que isto é uma questão que se coloca quer do lado das ciências da vida, quer do lado da informática. Talvez possamos começar a... Informática, talvez. Sim, mas eu também queria começar pela primeira questão que o João Seixas levantou, que foi a questão da energia. De facto, é uma questão muito importante e eu não me lembro exatamente do número, mas os centros de dados já são responsáveis por uma fatia muito grande de energia que é consumida a nível mundial. Não me lembro exatamente do número, mas acho que era na ordem das dezenas de pontos percentuais. O que eu diria é que, apesar de não saber qual é que será a solução para isso, os tais grandes fornecedores de serviços na cloud estão cientes desse problema. Muitos destes centros de dados foram localizados propositadamente perto de fontes de energia limpas e eles também estão a trabalhar em sistemas de armazenamento para dados, digamos, que são arquivados e que não são acedidos frequentemente. E esses, por exemplo, a Facebook já tem ao lado de cada centro de dados um pequeno centro de dados de extremamente baixo consumo de energia, em que eles têm uma série de computadores com um número grande de dispositivos de armazenamento, de discos rígidos associados, um número maior do que é costume, em que esses discos rígidos, muitas vezes, a maioria deles não estão em funcionamento para poupar energia e, portanto, eles conseguem, de facto, reduzir. Eles estão muito ativamente a trabalhar, enfim, na investigação de como é que se reduz, digamos, cada joule que é gasto para armazenar um byte de dados. Isso é um problema que eles estão a olhar com muita atenção. Depois, a outra questão, enfim, em relação à questão das questões democráticas, eu de facto acho que essa é uma questão fascinante e fundamental. Não tenho uma grande resposta, para além de que acho que temos que apostar na diversidade. Felizmente que ainda exista, quer dizer, por um lado vê-se que enfim, a Google e o Facebook e estes fornecedores de serviço na cloud, eles também estão cientes do problema e é por isso também que eles espalharam os tais centros de dados por aquelas localizações todas. E eu acho é que também os próprios clientes ou utentes dos serviços na cloud vão ter que também ficar cada vez mais conscientes desta questão e não pôr os ovos todos no mesmo cesto e tentar de alguma forma diversificar enfim, o sítio por onde eles
por onde os seus dados estão armazenados. Sim. O nosso frigorífico vai ficar ligado à cloud, a torradeira também, o nosso fogão também, o esquentador, tudo isso, não é? Sim, E, portanto, toda a nossa vida, na realidade, vai estar na cloud. Exatamente. Portanto, dizer que eu vou poder evitar isso vai ser muito difícil num ambiente destes, porque toda a minha vida vai estar perfeitamente devassada em permanência através daquilo que é a minha atividade diária. Sim. Isto é um debate bastante complexo. Eu acho que há aqui várias questões. Há as questões da privacidade e há as questões também, da integridade e de garantir que os nossos dados não são perdidos. Não é? Eu acho que temos que também separar essas duas questões. Enfim, as soluções são diferentes para um e para um outro problema. Mas agora, isso também é um tópico de investigação muito interessante. Eu acho que isso é um dos desafios fundamentais que se colocam à investigação na área de informática. Sim, se eu puder comentar em relação às ciências da saúde, isto foi uma decisão grande que se teve de tomar societal quando se decidiu sequenciar o genoma humano, que foi concretizado no ano 2000, foi realmente saber até que ponto é que isso nos torna vulneráveis. E à partida, hoje em dia, nós podemos, para qualquer criança, ou até antes de ser uma criança, embrião, sequenciar o genoma dessa pessoa e saber, à partida, com todo o conhecimento que geramos, suscetibilidades para doenças, todas aquelas que estejam identificados genes de suscetibilidade, e depois resta saber o que é que queremos fazer com essa informação. Portanto, temos essa informação, podemos tê-la para todas as pessoas, e depois, obviamente, esta informação só é privada no momento em que nós quisermos que seja privada ou não. Os médicos saberão sempre qual é o nome da pessoa que corresponde àquele código, resta saber se a pessoa quer saber ou não quer saber, e se mais alguém tem acesso a isso e o que é que faz com essa informação. Portanto, a vulnerabilidade é muito grande, a privacidade pode ser perdida, naturalmente, mas também há a noção, e acho que todos nós temos, que o benefício é muito grande. Portanto, a única forma de nós realmente caminharmos para eventuais curas em coisas que não temos curas é termos essa capacidade de, a nível populacional, seguirmos, do ponto de vista genético, os problemas que estão inerentes. Portanto, é um trade-off difícil, com graves problemas éticos associados, e aqui eu acho que o importante é realmente haver sempre uma decisão baseada no indivíduo. Enquanto o indivíduo puder, a dada fase do processo, controlar de alguma forma onde é que os dados, até que ponto é que os dados são vinculados para outrem, isso será muito importante. Até que ponto é que isto está na mão do indivíduo é que é a questão que vai subsistir, e portanto a velha ideia de Big Brother is watching you, acho que cada vez todos nós temos a noção que vivemos nessa sociedade orwelliana. Emília. Eu não queria fazer perguntas nenhumas, mas enfim, gostei muito da sua analogia do pipeline. E há duas maneiras pelo qual o pipeline não funciona. Uma é se não houver petróleo de um lado. A outra é se o pipeline estiver obstruído. Porque não serve de nada a uma sociedade ter petróleo se não consegue transmitir a jusante. Esse é o primeiro problema e por isso esse problema não é de novo. A própria palavra engenheiro remete hoje para uma realidade muito diferente que no século XVI. No século XVI, um engenheiro, os engenhos eram, de facto, ciência fundamental. Foi perdendo essa característica, sobretudo no nosso país. E o outro problema é porque é que a gente só tem um pipeline, isto para ligar as duas coisas. Porque há uma coisa que vem lá nos textos religiosos, que é o mito de Babel, que é uma das coisas que tem que ver com a estenografia, que é como é que a gente recupera do ruído dos dados coisas relevantes. Isso não é claro. Não é claro. Quais são os filtros? Há sempre um campo aplicado exterior que te diz se isto é relevante, aquilo não é relevante, que chama-se a validação da ciência. E aí já entra política. E por isso o problema que se põe em relação a essa discussão é que temos um pipeline, temos dois pipelines, qual é a métrica filogenética destes pipelines todos? Essas são as minhas perguntas. Difícil. São perguntas para nos fazerem pensar, porque realmente não temos resposta, não é? Acho que não temos para já a resposta. Eu acho é que também o receio, o que está muito inerente às decisões políticas que têm sido tomadas, é um receio e é, no fundo, uma falta de confiança na comunidade científica de que ela tem um interesse intrínseco em aplicar o que está a descobrir. E, portanto, para já, essa falta de confiança tem de ser quebrada, porque é do interesse do investigador, se gosta daquilo e não faz... Eu acho que não há ninguém que investiga algo que não esteja apaixonado por isso, dar uma sequência àquilo que tem investigado. Portanto, não me passaria pela cabeça eu
pensar que tinha algo com potencial em mãos e não o aplicar. Portanto, alguém que é político achar isso de mim é uma falta de respeito terrível. E depois, portanto, eu acho que é por aí que passa. É uma questão de confiança, que aos vários níveis da sociedade a pessoa deve ser avaliada pelo seu grau de competência, e se é avaliada como competente, há que confiar nela. E, portanto, se isso acontecer, não vejo qual é o problema. Todos nós fazemos, no fundo, e voltamos àquela questão de fronteiras. Não temos uma fronteira clara. Cabe ao investigador que sabe o que está a fazer, perceber esse potencial, e é o investigador que está a fazer que deve ter melhor essa noção. E não um avaliador que o político arranja num momento que não percebeu nada e que vai ler 4 páginas de uma coisa e vai dizer o que é que ele acha. Portanto, é realmente, e é por isso que o IRC funciona, é porque aposta nas pessoas e depois deixa as pessoas ser testadas. Algumas não vão funcionar. Tudo em ciência, na natureza, na vida, no mundo, tem um risco implicado. Mas o benefício claramente compensa em relação ao malefício. Eu acho que é o sistema mais produtivo nesse aspecto. Sim, eu ia só adicionar uma coisa muito pequena, que esta ideia que o Bruno mencionou de confiar nas pessoas e deixá-las, sobretudo nas pessoas que são julgadas como competentes, e deixá-las e depois avaliar no final o trabalho que elas fizeram, é uma ideia que infelizmente é mais posta em prática, é mais característica da cultura anglo-saxónica, claro, do que no resto da Europa, e portanto, enfim, acho que os resultados em termos da qualidade da inovação, pelo menos nesta área da informática, estão à vista. É que, de facto, na informática, os grandes gigantes, digamos, as Googles deste mundo, infelizmente estão todas nos Estados Unidos, porque também foi aí que se lançaram as bases de toda aquela investigação básica que foi construindo o edifício que levou ao aparecimento destas entidades. E, portanto, enfim, é só um comentário que eu acho que devíamos apostar cada vez mais nesta ideia de confiar nas pessoas. Talvez possa acrescentar nesta história da National Science Foundation. O Vannevar Bush, quando fez a proposta ao Truman, foi vetado precisamente porque eles a ideia inicial, porque eles não aceitavam que uma agência federal que as decisões não fossem tomadas por pessoal administrativo, mas fossem tomadas por um conjunto de cientistas. Portanto, a ideia inicial foi vetada, mas felizmente o Vannevar Bush conseguiu empurrar a ideia para a frente. Portanto, esta questão que é central na National Science Foundation, de facto financia uma parte significativa da investigação fundamental nos Estados Unidos, está de facto na gênese da agência e é fundamental para a sua matriz. Eu penso que, do ponto de vista de democracia, uma das complicações que nós temos hoje é mais uma questão de representatividade. Caso voluntária ou involuntariamente os utilizadores disponibilizarem os seus dados e etc., essa informação vai fazer com que os órgãos políticos, se calhar, consigam aproximar mais as decisões de vários campos. E, para mim, isso pode ser aproximar de uma maior democracia e não de menor democracia. Mas é um problema que tem que ser muito discutido e etc. E a pergunta que eu tenho é: até que ponto é que as organizações não governamentais têm influência especificamente, por exemplo, na decisão se o financiamento é para investigação básica ou aplicada, quando, onde e como? Não governamentais. É um pouco voltar à questão de como é que é tomada, como base que é tomada a decisão política. No fundo é uma escolha que está muito enraizada na cultura e na tradição científica de cada um dos países. Como o Rodrigo mencionou, os países anglo-saxónicos, essas decisões são tomadas entre pares. Organizações consideradas não governamentais, como as sociedades científicas, a Royal Society, a National Academy of Science, a National Academy of Engineering, têm um papel central na definição do que é que são as prioridades. Nos Estados Unidos, claramente, tem um papel central no que é que são a definição das prioridades da investigação, dos caminhos para a investigação nesses países, e as agências de financiamento utilizam esses estudos para
elas próprias estabelecerem as suas prioridades de financiamento. Isso é algo que nós não vemos reproduzido na Europa. É comum nós olharmos para as surveys, a National Academy of Sciences faz análises de por décadas para diferentes áreas do conhecimento, para a área que eu trabalho, e fazem uma prospecção do que é que será a área em que eu trabalho daqui a 10 anos. Quais é que são as grandes questões? Isto é um trabalho que é feito pela National Academy of Sciences com um conjunto de cientistas, produzem um documento e este documento depois serve de base para as agências de financiamento tomarem as decisões sobre se este projeto se enquadra ou não nas prioridades do país. Até, de facto, umas decisões que são muito de baixo para cima. Na Europa, isto não é tão comum. Eu acho que isto é uma fragilidade do nosso sistema, porque as nossas instituições, as nossas sociedades não são muito fortes, têm muita dependência do financiamento público, não são independentes, e portanto, isto cria aqui uma teia de relações que é complicada de quebrar e de estabelecer um conjunto de prioridades que sejam verdadeiramente as prioridades da comunidade e não as prioridades de um conjunto de pessoas que podem ter interesses não necessariamente genéricos. Isto é um aspecto. No caso da saúde, há um movimento, sobretudo na sociedade anglo-saxónica, que são as associações de doentes, que cada vez são mais poderosas. Portanto, e o que é muito interessante, que eu acho que é realmente muito elucidativo, é que quando temos uma associação de doentes, que, por exemplo, no Reino Unido, que é o sistema que eu conheço melhor, gera imenso dinheiro, os doentes, portanto, associações para leucemia, por exemplo, só doentes com leucemia contribuem, associações as famílias, etc. E, por exemplo, eu fiz o meu doutoramento no Cancer Research UK, que é uma caridade gigantesca. Portanto, aquilo vem da contribuição do povo que quer e considera o cancro uma prioridade. E o que é interessante nessas associações é que a investigação básica é muito acarinhada, porque eles percebem, porque como sabem que estão a sofrer, que o que existe não resolve o problema. E eles têm a lógica e veem por sentir e porque são obcecados com um problema e não com uma generalidade de problemas, sabem tudo o que está na internet sobre aquele problema e percebem que aquilo falha. Há ali uma coisa que falha. Há aquela promessa, há os artigos na Nature da Science, não deu nada. É preciso outros artigos na Nature da Science que possam vir a dar uma solução. Portanto, essas associações que sabem do que é que estão a falar, mais do que os outros que às vezes estão a avaliar, acarinham isto. E, portanto, esse tipo de associações não governamentais têm alguma coisa a dizer aos governos. E eu acho que é pena é que realmente estejam muito cingidas ao mundo anglo-saxónico. Porque mesmo a tradição de dar, e nesse sentido de acarinhar uma coisa deste tipo de investigação, infelizmente não está muito disseminada na Europa continental. A nível político, em termos europeus, há um passo positivo que se deu agora recentemente, que foi estabeleceu-se um conjunto de conselheiros científicos do presidente da Comissão Europeia. Não sei exatamente o nome do grupo, mas que é uma coisa que já existe em vários países e que felizmente também foi criada agora a nível da Comissão Europeia. É claro que agora a questão é: será que os políticos vão ou não dar ouvido a esse tipo de comissões? Eu acho que aí é um passo que ainda é capaz de demorar algum tempo até acontecer. Sim, a minha questão era muito ainda no seguimento deste tópico, que é, falaram agora um bocadinho em termos de uma diferença da visão, digamos, anglo-saxónica e também nos Estados Unidos, na definição das prioridades e da distribuição segundo as mesmas. Mas no caso concreto, que eu gostava de perguntar a vossa opinião, no caso concreto, da definição, por exemplo, do Horizonte 2020, portanto, em que foi pensado, é recente, não é? Foi pensado e houve, de facto, uma alteração visível do programa quadro anterior, não é? Do FP7 para este agora, com uma tónica muito grande relativamente à participação de pequenas e médias empresas, uma tónica enorme do impacto da aplicabilidade do projeto proposto. E a minha questão, o que me surgiu aqui neste registro foi, portanto, temos aqui 13 ERCs, não é? Que são, de facto, elementos altos da comunidade científica, e a comunidade científica entra como experts a dar sugestões
para esta definição deste programa. Não é? Há inclusivamente depois até as consultações públicas que são recolhidas, etc. Tudo isto é levado para as reuniões que depois irão, de facto, definir os textos finais e tudo aquilo a que nós depois vamos ter que responder para conseguir o financiamento. As vossas opiniões, juntamente com os exemplos das personalidades científicas que aqui referiram, todos estão alinhados na tónica da investigação fundamental. É, de facto, crucial manter-se e existir para que a inovação e o desenvolvimento tecnológico possa, de facto, vir a ser uma grande mais-valia na nossa sociedade e responder aos nossos desafios societais. Como é que se verifica aqui esta não tradução, digamos assim, desta linha tão alinhada e depois, de facto, os programas reais no papel? Eu se calhar ia contrariar um bocadinho o pressuposto dessa pergunta pelo seguinte. Eu acho que, e vinha a comentar isto também com o Bruno antes da conferência, parece-me que temos um excelente comissário europeu para a área da ciência que de facto está disposto a ouvir a comunidade científica e a seguir esse conselho de que é importante apostar na investigação fundamental. E ele reuniu com vários IRCs e quando esteve em Portugal reuniu com as pessoas que têm esse tipo de bolsas aqui em Portugal e o que ele no fim dessa reunião no fundo prometeu foi que ia pugnar porque a redução no orçamento da ciência não se refletisse numa redução nas ciências básicas e na investigação fundamental, mas apenas nos outros programas. E, portanto, eu diria que talvez não haja assim um desencontro assim tão grande quanto parece entre, digamos, a vontade da comunidade científica e a vontade dos decisores políticos. Eu acho que às vezes é difícil de mudar as coisas porque enfim, demora algum tempo a atingir essa mudança. Eu percebo a pergunta da Joana em relação realmente eu acho que neste momento a Comissão Europeia tem uma dicotomia que é acha e defende a ciência básica ao nível do IRC, não é? Que é o programa Ideias e fica tudo aí e depois o resto é totalmente diferente e não há uma coerência, mas essa falta de coerência é assumida, portanto eles distribuem aquilo por pastas e cada uma funciona à sua maneira. E realmente o Horizonte 2020 tem esse foco, portanto foi uma bipolarização do sistema em que é considerada através do IRC, no fundo é diminuir o investimento na investigação básica e limitá-la àquelas pessoas que perante aquele julgamento que é feito, eles dizem vamos apostar nestes e para o resto o formato restante da sociedade é feito da forma aplicada que o Horizonte 2020 defende. E já isso foi uma grande conquista, como sabe, foi preciso muitos abaixo-assinados e muita pressão da EMO para que a redução do IRC não fosse concretizada, porque a visão junqueriesca era muito diferente. Começa, isto é verdade, mas depois existem uns layers por cima, e esses são os layers que eu, de uma maneira subreptícia, tenho andado a falar, que são os layers não científicos. Por exemplo, num país periférico como Portugal, apareceu há 48 horas um layer administrativo em cima, que é a percentagem dos dinheiros que são transferíveis, mesmo em desenvolvimentos tecnológicos baseados em investigação fundamental. Esse layer é extra-científico. E isso arruma, para falar um português, que eu falo português normal, arruma com todas as universidades do Distrito de Lisboa, que por acaso são aquelas que estão mais bem classificadas nos rankings internacionais. Portanto, não é verdade que esta discussão seja sempre tão pura e cristalina como parece que está a ser. Não é verdade. Existe um conjunto de metas-linguagens que estão postas por cima desta discussão que normalmente não são faladas. E aí já gostava para ouvir esta discussão, porque esta discussão tem que ser real e tem que ter interesse também para o país concreto que nós somos. Quando nós temos um sistema de distribuição científica que é ortogonal a estas lindas conversas que eu ouvi, mais conhecido por FCT, não sei se conhece. Quando nós temos uma forma burocrática de avaliação das universidades e dos cursos, mais conhecida por A3ES.
Quando nós transformamos a universidade, onde nós todos estamos, em sítios de hotéis, onde nós praticamente não temos soberania nenhuma sobre investigação, nem sobre a soberania é como a teoria de Gates. Depois a gente devemos falar sobre esse grupo de que eu ouvi ali. E quando essa soberania é localizada, eu pergunto-me exatamente sobre aquilo que nós estamos a falar. Porque não é claro para mim que nós estejamos a falar exatamente da realidade tal como ela está. É possível que a gente esteja a falar da realidade nos Estados Unidos, mas a realidade em Portugal não é a realidade dos Estados Unidos. E aqui a nossa posição como cientistas e como agentes da cultura é procurar mudar esta realidade aqui. E eu nunca vejo isso discutido. Vejo sempre uma discussão do Olympus em nome de um certo estrangeirismo que nós todos temos, que já vinha do Francisco de Holanda. Mas é em Portugal que nós temos discutido. E há muita coisa errada aqui, mesmo desse ponto de vista. E vou fazer uma pequena previsão que é derrotista. O programa, na situação atual, o programa Horizonte 2020, vai levar à concentração científica e industrial nos países da Mitteleuropa com a depleção científica nos países periféricos da Europa. E assumo as responsabilidades do que estou a dizer. Porque é estas metalinguagens que nós nunca estamos a falar que estão a funcionar. O resto é poesia. Não, é sem dúvida verdade que, obviamente, não fomos por aí, mas está inerente à definição, por exemplo, do programa de quadro, todo o lobbying que é feito em Bruxelas e no qual países periféricos não participam, mas isso estende-se a todos os âmbitos da nossa sociedade. Nós temos de estar conscientes, nós, Portugal, não somos um fator de decisão em nada. Por isso não é específica a ciência, não é específica a nada. Se houver uma intervenção militar, não o somos. Se alguma vez mandarmos tropas nossas, vão ser minoritárias e risíveis, porque somos um país de 10 milhões, num continente de 550, num mundo de 7 bilhões, e, portanto, é proporcional. Portanto, eu acho que nós temos a nossa contribuição proporcional ao que somos. Eu não acho que nós também não podemos ter a nossa visão de grandeza de descobertas, que nós somos maiores do que somos. Nós somos o que somos. Quanto é que usamos as ferramentas que são vinculadas para levar isso a nosso favor? É uma excelente questão, mas cabe-nos a cada um de nós, e por isso é que nós estamos aqui e usamos uma ferramenta que foi disponível, o ERC, conseguimos e implantamos dessa forma. Portanto, não vamos ser nós, e acho que isso é muito claro, a resolver um problema da sociedade como um todo, porque precisa cada um de nós assuma essas responsabilidades, veja na sua situação particular como é que tira benefício do sistema, mas mudar o sistema a benefício de Portugal não vai ser possível. Acho que isso é melhor aceitarmos. Não vai ser possível. E a sua visão catastrófica depende dos portugueses, cada um deles, e cientistas neste caso, assumir o seu papel ou não. Porque depois vai ser essa medição. Globalmente, eu tenho um pouco mais fé na comunidade como um todo. Portanto, espero que não seja esse o resultado final. Mas é uma possibilidade. Eu também tenho um pouco mais fé e também tenho fé, sobretudo, numa nova geração de cientistas que eu acho que é óbvio que está a aparecer e que cada vez mais vai aos poucos e poucos tomando lugares de decisão. E quando nós falamos quer dizer, vejo aqui como exemplo, se calhar, o Luís Oliveira e Silva, que é presidente do Conselho Científico do Técnico e que conseguiu transmitir muitas mudanças positivas também naquela instituição que se calhar não eram possíveis com outras lideranças de há mais tempo atrás. E eu acho que nos compete também ir operando essa mudança, mas de forma muito gradual, enfim, através de assumirmos e adotarmos essas melhores práticas que nós também vimos noutros países, aqui, aquelas que se aplicarem, nem todas se aplicam, e aos poucos e poucos ir transformando a nossa sociedade e a parte do conhecimento científico para melhor. Já agora só mais um comentário. Em relação ao tema, que é aplicação, portanto, investigação básica ou aplicada, digamos, e proteger a investigação básica. A FCT, agora falando da FCT, porque realmente concordo com a sua visão em relação a isto depois, em termos do tecido, resume-se bastante à política da FCT, mas uma coisa interessante de ver na última call da FCT é que havia uma categoria em que era a aplicabilidade do projeto, e que em todos os projetos, ao contrário da Europa, em que se a pessoa não tiver ali aplicabilidade, tem um 0 e aquilo mata a aplicação, ali dizia-se, não é vista a aplicabilidade direta e por isso o score aqui dado é o da restante da aplicação.
Portanto, dava-se a nota que as outras categorias tenham porque se demitiam de avaliar a aplicabilidade. Portanto, a FCT ainda não foi contaminada com a visão, lá está, da aplicabilidade. Ainda está a proteger as fundamentais, ok? Porque não teve essa coragem em termos de seguir a Europa. O que é para mim, uma boa decisão. Porque a FCT não deve representar o Horizonte 2020 como definimos há pouco. Mas é uma possibilidade. E o que é que surgirá na próxima direção da FCT? Quanto é que aquela categoria vai passar a fazer média com o resto e todos os projetos que não têm ali um score de 8 ou 9 não vão ser financiados? É realmente uma possibilidade. Portanto, eu acho que mesmo ao nível da FCT temos de ter esta consciência e esta discussão deve realmente ressoar ao nível da FCT. Uma última Agora, só um pequeno comentário em relação a isto. Como membro que fui de um painel da FCT, eu penso que os painéis em certas zonas são têm muito pouca capacidade de alterar isso, porque a FCT, espero que isso mude agora, dentro em breve, neste momento não dá nenhuma liberdade aos painéis para fazer qualquer escolha, uma vez que neste momento, por exemplo, a FCT inclusivamente dá um Excel que não pode ser alterado pelo painel de avaliação. Esta é a realidade pura e dura. E, portanto, nós temos que encarar isto de forma muito direta. Ou seja, isto que aqui o Emílio disse ao meu lado é a realidade pura e simples que vai acontecer, penso eu também, depois de ter passado por estas experiências, é o que vai acontecer, porque todas as decisões que foram tomadas em Portugal foram neste sentido. E, portanto, infelizmente, também não vejo grande coisa, para além de nós, neste momento, estarmos sobretudo a trabalhar para a exportação e, portanto, quando falamos na decisão e de uma nova geração, temos que pensar que essa geração não está cá. Portanto, é tão simples quanto isto. Muito bem. Eu agora gostava de se calhar dar a oportunidade ao Bruno e ao Rodrigo de fazer uma última intervenção e depois eu tentaria fazer um resumo desta sessão. Pois é difícil fazer um wrap-up depois das várias ideias que dissemos, mas acho que de um ponto de vista, eu tentarei ser otimista, porque realmente acho que é muito importante diagnosticarmos os problemas que diagnosticamos aqui, mas como estávamos a dizer, é preciso que haja uma ideia interventiva e uma ideia de que, como disse o Rodrigo, em termos de nova geração ou não nova geração, que as pessoas que eventualmente possam participar na construção do futuro tenham uma visão esclarecida e, digamos, construtiva daquilo que o futuro pode ser. E temos de nos desprender de vários vícios que temos enquanto cultura portuguesa. E uma delas, que lá está, e concordo plenamente da forma como foi analisada, é a nossa tendência a avaliar coisas administrativamente, avaliar coisas com Excels que não se mudam, etc. Isso tem de ser mudado. E eu acho que isso é mudado. Eu nunca avaliei nada assim, nem nunca avaliaria. Portanto, cabe-me a mim e às pessoas iguais a mim terem papéis de decisão. E, portanto, por exemplo, no meu instituto é muito bom sinal que eu pertenço à direção do instituto e que é com esta filosofia que os outros membros da direção se regem e que avaliam pessoas. E, portanto, eu acho que isso é importante e este instituto está dentro de uma faculdade de medicina que também está neste caminho. E, portanto, é um caminho que todos estamos dentro deste fórum e esperemos que a nossa universidade, que estamos aqui a representar, também o siga. Agora, é só um voto de confiança que realmente se baseia em eu sentir que as pessoas não só criticam, mas que têm ideias que podem fazer mudar a situação. Agora, quem está ao nível da FCT, quem está ao nível do novo Ministério da Ciência, etc., esperemos que tenha uma visão consentânea com estas ideias, mas também cabe-nos a nós fazermos chegar essa nossa opinião, que devem ser fortes e esperemos que com as mudanças que aí venham possam ser para melhor. Muito rapidamente também vou só partilhar a minha visão também otimista. Eu acho que as nossas universidades e instituições de investigação estão a caminhar numa boa direção, mas ao mesmo tempo há um caminho muito longo para percorrer, há muito para melhorar e temos que continuar a ser críticos e a ter este tipo de debates que são muito úteis. Muito bem. Eu, como moderador, tenho que fazer um resumo. Porque eu acho que há aqui três ideias fundamentais. Uma frase do Bruno, que é a investigação fundamental e disruptiva. E se nós queremos resolver grandes problemas, precisamos de grandes ideias. E, portanto, será na investigação fundamental que nós poderemos encontrar as sementes para essas ideias. Há aqui um ciclo virtuoso. Foi uma ideia que o Rodrigo trouxe da ciência, da tecnologia e depois do impacto social que esta tecnologia tem e depois de todas as questões que
introdução destas novas tecnologias trazem à própria ciência. Muitas das questões que estão a ser levantadas da privacidade podem não ser do domínio exclusivo da informática, mas são do domínio do direito, da ética, não é? Portanto, levantam um conjunto de questões que, por sua vez, são fundamentais, não só do ponto de vista científico, mas até do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico. Mas, claramente, há aqui aquela questão fundamental: quanta investigação fundamental é que é preciso? Não é? Num país, numa organização, numa universidade. E nós, como académicos, provavelmente entendemos que é preciso muita investigação fundamental. Essa talvez não seja a perspectiva, por exemplo, da Comissão Europeia, mas o que surge aqui deste debate é que, de facto, a forma como é tomada a decisão sobre este balanço é algo que ainda não está totalmente amadurecido na Europa em particular e em Portugal em particular. Portanto, o processo de decisão política, que de facto informa a maneira como nós olhamos para o balanço desta investigação fundamental, do balanço entre a investigação fundamental e aplicada, é algo que temos de trabalhar, é algo que temos de trabalhar como comunidade, olhando as boas práticas que acontecem, que vemos noutros países, do papel que organizações não governamentais e que os próprios cientistas têm na sociedade. Portanto, é um pouco com esta mensagem, que é de esperança também dos nossos dois membros do painel, que eu penso que nós devemos terminar. Também, de facto, é o papel um pouco de cada um dos cientistas, dos académicos, dos professores e dos membros da universidade também perceberem que têm uma mensagem, têm um papel neste processo de decisão, e que a sua participação, de facto, é crítica para aquilo que nós pretendemos para a universidade e para a nossa sociedade. Portanto, gostava mais uma vez de agradecer a presença dos nossos participantes no painel, Bruno Silva Santos, Rodrigo Rodrigues, e a presença de todos vós. Muito obrigado.